Glória a Deus, segunda-feira poderosa e maravilhosa para você entender uma semana que se inicia, a semana do poder da ressurreição. Quantas vezes você ouviu falar do poder da morte, né? A pessoa fala assim, para tudo tem um jeito, menos para a morte. É justamente para a morte que tem um jeito. É só para a morte que tem um jeito. Porque todo o resto, na verdade, não são problemas. São circunstâncias que querem levar você à morte. Mas Jesus tem uma intervenção poderosa para levar você de imediato à ressurreição. Então entenda o seguinte, quando o homem pecou e morreu, ele achou que a morte não era imediata, mas a morte foi imediata. Mas ele viu Eva comendo o fruto e continuando viva, ele achou, não morreu, porque ele não estava enxergando aquilo que efetivamente produz morte e aquilo que efetivamente produz vida. Tanto a morte quanto a vida tem uma fonte. Essa fonte se chama Espírito. Quando você começa a focar aquilo que está trazendo vida e aquilo que está trazendo morte, a tua referência do quanto vai viver e do quanto vai morrer, elas mudam. E através dessa nova referência, você tem então a capacidade de dizer, eu sei o que a morte vai trazer. Eu sei o que a vida vai revelar. Sabe que a questão de Paulo é tão interessante? Porque Paulo estava presenciando a morte de Estevão. Assim começa a história de Paulo. Ele presencia a morte de Estevão e o que acontece na sequência? Ele recebe a vida. A vida de uma intervenção do Senhor que aparece para ele ao caminho de Damasco e o torna cego. Então entenda essa questão. Qual foi a pessoa que mais enxergou da vida espiritual? Foi Paulo. Qual foi a primeira experiência que ele teve? Ficar cego. O que significa esta cegueira de Paulo? A morte. E o que significa a visão que ele teve? A vida. Então entenda um princípio. Quando você entrega algo para a morte, o Senhor devolve para a vida. Aí está a essência da ressurreição. O que eu posso entregar? E enquanto eu estou sofrendo, eu não estou entregando. E a pessoa está lamentando, a minha vida é um sofrimento. Sabe o que é a minha resposta? Morre logo. Se você colocar isso que está fazendo você sofrer na morte, imediatamente o Senhor vai devolver esse sofrimento para a vida. Então, quando você entende esse processo, você vai entender o que aconteceu. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Então, o Senhor tem para você a marca dessa experiência e dessa unção para que haja entendimento do que significa você colocar a morte e você viver efetivamente a marca da ressurreição e a marca dessa vida. Olha o que fala 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, na hora em que a carne morre, o Espírito está vivificado. Não existe um tempo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia existiu a manifestação. De imediato ele recebeu por aquilo que ele entregou. Bispo, de onde você tirou essa ideia? Como de imediato? Não, ele morreu, ficou lá morto, decompondo o seu corpo. Nada disso. Nada foi colocado na morte. Porque ele declarou que a morte não teria poder sobre ele. E quando você vê a morte, o que acontece com a morte? A morte cheira mal. Por isso aquele que está vivo, pode ter os hábitos que tiver, não vai cheirar mal. Está na vida, está na abundância, está no poder do Senhor, está entendendo a realidade dos céus. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 10. Não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja
a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O que é a delícia da alma dele não ter ficado na morte? Ele declarou: está consumado. E o que estava consumado? A vitória de alguém sobre a morte. O que estava consumado? O poder da ressurreição imediata. E por que eu digo que ela é imediata? Porque dois eventos poderosos imediatamente aconteceram. Dois eventos que ninguém estava esperando. Dois eventos que não poderiam estar relacionados com um homem morrendo no Calvário como um ladrão, como um salteador, ladeado de ladrões e salteadores, mas ali estava um cenário perfeito dizendo: esse é o último Adão. E esse último Adão está revertendo todos os aspectos que Adão no Éden caiu. Agora um Adão no jardim da tumba, no jardim da ressurreição. E você pode ir a Israel e visitar o jardim da tumba, o jardim do túmulo, um lugar maravilhoso, um jardim onde tem o túmulo colocado na pedra, mas ali está escrito: ele não está mais aqui, ele vive. E ele vive de imediato, porque ele recebeu a marca desse poder. Quais foram as duas coisas então que marcaram o momento da sua entrega na morte? A hora que ele diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Imediatamente, o véu do templo se rasgou. O que significava o véu do templo? Uma separação, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E se ele entrasse sem estar purificado, ele vinha com uma cordinha no seu pé. Por isso a expressão: vou puxar a corda do teu pé, é a morte. Porque se ele morresse no Santo dos Santos, como sumo sacerdote, alguém nem poderia entrar. Puxava a cordinha e puxava o pé de um sacerdote morto que foi oferecer o pecado pelo povo e não estava ele mesmo purificado. Isso era a lei. Mas agora Jesus disse: acabou a morte, porque eu estou entregando uma vez por todas sacrifício pelos seus pecados, e o pecado não tem mais domínio sobre você, e a morte simplesmente não existe mais. Ele acabou com a morte. Se ele acabou com a morte, ele também acabou com o pecado. Olha só esse texto que mostra que o império e o poder da morte não tem domínio sobre ele. Nós vamos tratar esse texto também ao longo desta semana. Hebreus capítulo 2, versículos 14 em diante, ele está dizendo assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Ele participou da carne e do sangue, da vida incorporada, de uma vida humana vivida na terra, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe o que é a tua escravidão? Que o teu corpo é morte, o teu corpo quer pecar, o teu corpo quer prostituir, o teu corpo quer fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. Aí vem a religião e fala assim: olha, você tem que dar uma controlada, hein? Faz força aí, resiste ao máximo que você puder. Se você não der, você peca, ele vai lá e perdoa. Fica uma palhaçada, como se a sua vida fosse uma discussão com Deus de pecados e perdão. A discussão está em outro nível. Ele já perdoou todos os pecados, porque ele tirou você do poder que peca, que é o poder da morte. Agora, se você se coloca nesse local, então você está se colocando como Adão e Eva, próximo da árvore do bem e do mal, que vai controlar o seu comportamento a vida inteira e ao final vai condenar você. Porque se você diz: eu cumpro todos os mandamentos, ele tem um novíssimo para você, como fez para aquele homem chamado de jovem rico,
que cumpria todos os mandamentos e recebeu um novíssimo, justamente aquele que resolveria a sua questão. Eu quero herdar a vida eterna. Você quer herdar a vida eterna? Vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus não estava brincando, estava afirmando a realidade, mas aquele homem não conseguiu receber essa realidade. Por quê? Porque ele estava preso nos seus pecados. Ele queria resolver os seus pecados com o seu bom comportamento. Ele queria resolver os seus pecados com uma tentativa de mostrar aos outros que ele não era pecador. Meu querido, nós somos pecadores, mas nós não pecamos, porque nós não vivemos a vida que peca. Nós vivemos a vida que está transmitindo o Filho, a vida que nós recebemos dele, a vida que nós colocamos na morte para viver a ressurreição. Por isso, o que é você viver a primícia de uma ressurreição imediata? É você imediatamente colocar tudo na morte e imediatamente buscar a marca dessa ressurreição. Então eu quero que você agora, imediatamente, tome 5 decisões na sua vida. Imediatamente você coloque essas 5 decisões na morte para você viver imediatamente no seu espírito essa marca dessas decisões. Então o que acontece? Se eu coloquei 100% na morte, eu vou viver 100% na ressurreição. Mas se eu coloquei e depois tirei, não é assim que muitas pessoas fazem? Senhor, minha vida está no teu altar. Aí pega a cordinha do Santos dos Santos. Deixa eu recuperar aqui a minha vida para mim. Agora está comigo. Sábado que vem está no altar. De segunda a sexta, eu gosto tanto de beber, de prostituir, de mentir, de roubar, de matar. Chega no sábado, no domingo. Senhor, minha vida está no altar. As pessoas, elas não estão saindo de uma esfera que se chama morte, que se chama domínio, que tem um império. Esse império tem por Satanás. Mas você sabe que a obra que destruiu a morte já foi feita. A obra que vai te trazer a você uma ressurreição imediata já aconteceu. Por quê? Porque um novo e vivo caminho foi aberto. Então, em toda a questão de pecado que vier como acusação sobre a sua vida, Deus trata como solução. Toda a acusação que vem sobre você, Deus trata como solução, dizendo: anda nessa vida, anda na vida que eu te dei. Deixe essa vida de pecado, porque a vida de pecado não tem condição de resolver, ela só tem condição de ser colocada na morte para receber a vida de ressurreição. Mas o que eu tenho observado, infelizmente, que as pessoas colocam na morte um pouco dessa vida, porque elas querem ter o aplacar da sua consciência de que fizeram uma coisa errada. E o cristianismo sistematizou todos os erros e fez um placar de erros e acertos, quando na verdade a solução completa já está na mão do Senhor Jesus, que disse: vai e não peques mais. Você está perdoado dos seus pecados. Ele declarou isso para o homem que era coxo, estava lá descendo ali: os seus pecados estão perdoados. Eu falei assim: mas ele veio aqui para andar. Quem que é esse homem que tem poder de perdoar pecados? Esse é aquele que tem poder de colocar sobre a sua vida uma realidade tão grande e tão poderosa que por essa realidade coisa alguma pode ser impedida a mim e a você. Então, coloque agora na morte essas 5 marcas que eu vou colocar sobre você. A primeira delas, você vai colocar os seus membros do seu corpo na morte. O que significa colocar os membros do meu corpo na morte? Você tem a cabeça, é Cristo, o corpo e os membros. Vamos entender um pouco isso para que você possa decifrar o quanto esses 5 elementos que eu estou colocando na morte, eles vão viver na marca de uma ressurreição. Então, vamos começar por um deles. Qual é a primeira coisa que você vai colocar na morte? Olha o que Jesus diz: se os teus olhos fizerem você pecar, o que você tem que fazer? Arranca o olho.
Porque é melhor entrar na vida sem um olho do que você ter o olho que faz você pecar, escandalizando você constantemente. Isso significa arrancar o seu olho. Significa que eu vou colocar em primeiro lugar a minha visão na morte. Para quê? Para receber a visão ressuscitada e a visão celestial. Paulo foi protagonista dessa experiência. O que aconteceu com Paulo? Ele estava enxergando. O que ele enxergava? Paulo enxergava os irmãos como inimigos. Paulo olhava a igreja e diz: aqui estão os meus inimigos. O que o Senhor fez? Colocou os seus olhos na morte. Fez com que ele ficasse cego. E nessa cegueira de Paulo, que durou esses 3 dias, é a marca de uma ressurreição. Quando Paulo teve as escamas dos olhos caídas pela oração de Ananias, o que ele viu? Ele viu o corpo de Cristo. Ele viu os mesmos irmãos que ele odiava. E agora ele amava aquele irmão. Por quê? Porque a sua visão foi colocada em ressurreição. Você quer a primícia da ressurreição? Coloque a sua visão em ressurreição e fala: Senhor, eu estou enxergando com outros olhos. Eu estou enxergando com os olhos da fé. Eu não estou enxergando com os olhos naturais que veem as circunstâncias e colocam as circunstâncias contrárias à sua própria vida. Você está enxergando com os olhos da fé. Você está enxergando com os olhos espirituais. Você está enxergando com os olhos poderosos que vão trazer a você novidade de vida para sempre. Em primeiro lugar, coloque os seus olhos na morte. O Senhor de imediato vai trazer a você os olhos de ressurreição. Você tem a primeira experiência de que você passou da morte para a vida, porque você está enxergando as coisas diferentes. Em segundo lugar, coloque realmente os seus ouvidos na morte. Quando eu coloco os meus ouvidos na morte, o que vai acontecer? Eu vou receber os meus ouvidos em ressurreição. O Senhor falava: Samuel, Samuel, Samuel. E ele não sabia quem estava falando. Eli disse: é Deus que está falando. E quando Deus começa a falar com você, você vai começar a perceber o que Ele quer da sua vida. Talvez a coisa mais triste para o sacerdócio seja saber: Deus continua falando, mas não é mais com você. Ele já escolheu outro que tenha colocado os ouvidos na morte para receber os ouvidos de ressurreição. Então Pedro ouviu a voz: mata e come, mas ele não conseguiu obedecer àquela voz, porque os seus ouvidos não estavam colocados na morte para receber os ouvidos de ressurreição. Paulo colocou os ouvidos na morte, e o que ele ouviu agora? A voz do Senhor. O que ele ouviu agora? O terceiro céu. O que ele ouviu agora? As coisas maravilhosas que o Senhor tinha preparado para todos nós. Aprendeu a colocar na morte? Vai receber em ressurreição. Seja assim com os seus olhos, seja assim com os seus ouvidos, seja assim com a sua língua. Coloca a língua na morte para dizer: Senhor, eu quero nos meus lábios as palavras de ressurreição. Seja assim com as suas mãos. A mão que tocou na árvore do bem e do mal, tocou na morte. Mas o que fala João? Nossas mãos apalparam ao verbo da vida. Eu tenho uma mão que está transmitindo essa vida. Por isso que a imposição de mãos é a transmissão da vida, porque a morte já ficou para trás. O que eu tenho agora? Vida, poder e abundância na marca dessa ressurreição. Coloquei os olhos, coloquei as mãos, coloquei os ouvidos, coloquei a língua. Então que eu vou colocar os membros do meu corpo em quinto lugar, dizendo: os membros do meu corpo são membros do corpo de Cristo. Por isso, toda a conexão que existe no corpo de comunhão, o que é? A palavra que você emite e quem recebe aquela palavra, o fruto que vai responder. Comunhão é 100% isso. Semente que entra e fruto que sai. Se a sua comunhão não tem uma semente entrando,
nunca terá um fruto saindo, porque nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo. Onde está toda a deficiência do corpo de Cristo? Está em que as pessoas, elas não aceitam a palavra e não produzem o fruto. Desde o Éden, onde o ouvido, onde os olhos, onde as mãos, onde a língua, onde o corpo como um todo foi colocado nas mãos do inimigo, mas Jesus veio para resgatar você, para dizer espontaneamente, coloque na morte, porque verdadeiramente e imediatamente eu estou devolvendo para você o poder da ressurreição. Coloque tudo na morte, receba tudo na ressurreição e essa vida imediata vai se manifestar através de você. Eu vou realmente abençoar a tua vida. E você nesse instante, cheio dessa ressurreição, vai entregar ao Senhor a oferta que vai transmitir a cada um de nós o poder de uma vida verdadeira e abundante. O poder de uma vida que diz, eu coloquei na morte de imediato para receber a ressurreição infinita. A vida infinita está sobre você. Que a tua oferta fale que você está numa vida infinita e ressurreição. Que os seus atos falem que você não tem mais a morte dominando sobre você e que todas as coisas em sua vida abram o seu entendimento para que não haja distrações, haja a ressurreição completa no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua oferta, que o Senhor coloque na sua vida marcas de ressurreição. Por tudo que você coloca na morte, sempre haverá uma vida de ressurreição. Nós vamos orar, nós vamos louvar e você vai continuar a ter essa experiência de dizer, Senhor, obrigado porque a morte foi vencida e a ressurreição do meu corpo e dos meus sentidos eu apresento agora para você. Que o Senhor seja com o seu Espírito. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, nessa semana do poder da ressurreição em Sião, nós queremos, Senhor Jesus, manifestar mesmo essa palavra de ressurreição. O Senhor é aquele que ressuscitou dentre os mortos e o Senhor também é a primícia daqueles que dormem. Aleluia, porque o Senhor foi ressuscitado pelo próprio Espírito dentre o mundo dos mortos. O Senhor se entregou, expirou, entregou o seu Espírito ao Pai, declarando, está consumado. O Senhor morreu, desceu mesmo ao Hades, pegou, Senhor, as chaves do inferno e o Senhor decretou e declarou vida, vida sobre os mortos, ressurreição nos mortos e o Senhor nos ressuscitou. Por isso nós cremos, confiamos e declaramos que o Espírito que em nós habita, o Espírito de Jesus Cristo que testifica essa aliança com o Pai, essa filiação com a família de Deus, este Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que nos ressuscitou dentre os mortos, é este que em nós expressamos, é por este que nós somos guiados e direcionados. Por isso as nossas palavras, Senhor, permanecem sendo palavras de espírito e vida, palavras que testificam a realidade da dinâmica de entregar e comer, de entregar e se nutrir. Entregamos ao Senhor a nossa morte e comemos da sua vida. Entregamos ao Senhor a nossa escuridão, as trevas que existiam em nós, e o Senhor nos dá como alimento, luz e vida eterna. Aleluia! Senhor Jesus, nome precioso é o teu. Te invocamos, Senhor Jesus, porque tu és aquele que detém mesmo as chaves do inferno. O Senhor é aquele que ressuscitou dentre os mortos pela dinâmica de Sião. Nós vivemos um fundamento inabalável, fundamentados na pedra que é Jesus Cristo. Senhor Jesus, amamos a Ti, Senhor. Desejamos essa realidade a cada dia mais expressa e expressada. Essa ressurreição imediata que nos alcança e que nos atinge, porque o Senhor morreu uma única vez pelos nossos pecados.
o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Aleluia, Senhor, pela tua morte. Aleluia, pela tua justiça, Senhor Jesus, porque estávamos mortos e o Senhor morreu uma única vez pelos nossos pecados. Vivíamos em injustiça e em iniquidade, o Senhor se entregou por essa injustiça e por estes pecados para nos conduzir ao próprio Deus, para nos conduzir ao caminho da justiça, para nos conduzir a um caminho de equidade. Glória a Ti, Senhor Jesus, por essa graça que nos alcança, por essa misericórdia que nos atinge e nos acessa. Somos alvos da Tua misericórdia, que a cada dia renovam-se, que a cada manhã renovam-se. Aleluia! Porque grande é a tua misericórdia sobre nós, porque grande é a tua benignidade, porque grandiosa é a tua fidelidade. Senhor, o Senhor foi morto, sim, na carne, mas sempre esteve vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram obedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Te glorificamos, Senhor, porque é a sua água, a água do batismo é o que nos salva, porque a tua água que flui do rio de fonte de água viva, que desce do trono de Deus, que a tua água, esse manancial de água viva que o Senhor declarou e revelou mesmo à mulher samaritana, por essa água somos salvos. É essa água que nos limpa. Somos lavados e limpos pela palavra do seu poder. A lavagem desta palavra em nosso interior é que nos salva. De dentro para fora, o Senhor vem, prega a nós e nos liberta. Senhor Jesus, o Senhor morreu na carne, mas é vivificado no Espírito. E o Senhor também nos vivifica por essa palavra que é viva, por essa palavra que é eficaz, por essa palavra que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Glória a Deus pela lavagem que obtemos e que recebemos, pela tua palavra, que é Espírito e vida. Aquilo que o Senhor declarou mesmo à mulher em Samaria, naquele poço, falando que se ela bebesse aquela água, ela tornaria a ter sede, mas a água que o Senhor a desse, ela jamais voltaria a ter sede. Te louvamos, Senhor Jesus, porque essa água é o que nos sacia. Te louvamos, porque o Senhor de fato exclamou com grande voz e entregou o teu Espírito. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Te louvamos, Senhor, porque não existe mais separação entre nós e o Senhor. O Senhor rompeu, rasgou o véu pela tua entrega, pela entrega do teu Espírito. O véu do santuário foi rasgado em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aleluia, Senhor, por essa ressurreição. Aleluia, porque o Senhor nos livrou do sono da morte. E nós somos chamados como Lázaro, como esses santos que estavam dormindo. E nós estamos, Senhor, segundo a tua palavra. Vivemos segundo o teu temor e reconhecemos que verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Como aquelas mulheres que observavam de longe, te seguiam e te serviam. Estamos dispostos a sermos limpos, lavados, vivificados em nosso espírito por essa palavra a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. O véu se rasgou, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros, o Cordeiro nu nos deu vestes novas. Morreu uma única vez, justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Morto
criatura com Cristo, vida nova. Eu só sei que não me alimento mais da lei. Meu pão é pão vivo de descobertos, eu me entrego por completo, disposto a subir o monte em meu interior e ser com Cristo, meu Salvador. Não vou mais em busca da lei, mas do Espírito acesso à nova Jerusalém. Velho homem é velha história, nova criatura com Cristo, vida nova. Eu só sei que não me alimento mais da lei. Meu pão é pão vivo de me purificou, tirou toda a casca e a essência revelou. Tocou em meus lábios, me purificou, tirou toda a casca e a essência revelou. Disposto a ir, o Senhor tem meu sim, tudo em tuas mãos. O Senhor tem meu sim, tudo em tuas mãos. Tocou em meus lábios, Senhor. Por convocação e convicção em suas palavras, que comi, ó gozo e alegria em meu íntimo digeri, elas me nutrem todo dia, elas me nutrem todo dia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui,
Jesus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Nada mais, nada mais. Estou aprendendo a confiar, a me entregar, a me alimentar de ti, Senhor. De ti, Senhor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais.